Olha, agora a gente fala de um assunto sério, relacionamento abusivo. E a gente tá falando aí de qualquer tipo de relacionamento, tá? Amoroso, de trabalho, em família. Inclusive, muitas vezes é difícil de reconhecer, mas quem violenta, olha, dá sinais de que algo mais grave pode vir a acontecer, pelo menos é o que a gente vê, né? Eu tô aqui conversando com a Patrícia Zimmermann, que é a coordenadora das Delegacias da Mulher de Santa Catarina. Patrícia, boa tarde para você. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui, né, divulgando os trabalhos da Polícia Civil e orientando as mulheres que muitas vezes sofrem esse tipo de violência e se calam por muito tempo, né? Bom, se você tem dúvidas, já passou por uma situação de violência, participe com a gente pelo nosso WhatsApp. Eu tô aqui com o telefone, ó, esperando a sua mensagem. 48 9187 7334. Patrícia, 70% dos agressores são conhecidos já das vítimas. É por isso que muitas vezes a vítima acaba achando que ela mesma tá exagerando ou tá pensando coisa além do que realmente é. Tem umas sutilezas aí, nada sutis, que realmente nos agridem, mas que a mulher fica se sentindo às vezes culpada por uma coisa que foi outra pessoa que disse, né, ou que fez. Existe uma cultura de que a mulher, às vezes, ela pode ser propriedade ou objeto daquele homem e muitas pessoas responsabilizam a mulher por certos fatos, né? Às vezes dizem, ela não deveria estar em tal lugar, ela não poderia usar esta roupa. Claro que nós temos alguns deveres de cuidados que é inerente a qualquer pessoa, algumas regras de conduta, mas nenhuma vítima pode ser responsabilizada por um crime. E muitas vezes essa mulher, ela tem o agressor próximo de si e ela tem uma dificuldade muito grande em buscar ajuda. Por quê? Porque em alguns casos a mulher se responsabiliza. Ela começa a pensar, o que eu fiz para deixar que ele agisse desse jeito? Ela tem vergonha, ela tem medo. Então é um fator social muito complexo que a gente tem que superar e acolher essas vítimas, porque o preconceito ainda é muito grande. Claro, você sabia que na semana passada o Ver Mais fez um debate, logo em seguida que aconteceu a comoção, né? Do Brasil acompanhou o caso da menina que foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. E eu realmente fiquei impressionada com a quantidade de mensagens culpabilizando a vítima, né? Eu fiquei realmente horrorizada, não devia estar na rua naquela hora. O que ela era culpada? Ela já tinha um filho de 3 anos mesmo, ou seja, por causa disso tudo ela merecia, então, o que ela passou, né? E algo como ela gostava de fazer isso, então merecia mesmo. Acho que não é por aí, né? A gente parece que está contaminado o nosso olhar pelo preconceito, às vezes. Né? E esse preconceito tem. Então, eu volto naquele ponto. É claro que a gente, né, você orienta a sua família, você tem alguns cuidados consigo mesmo, mas isso não serve para responsabilizar a vítima. Então, quantos homens a gente encontra na rua, às vezes desacordados, sob efeito de álcool, sob efeito de drogas? Ninguém tem o direito de tirar a roupa deste homem e manipulá-lo sexualmente. Por que com a menina teve que acontecer assim? Né? É claro que ela tem todo um histórico, ela tem um filho anterior, tem, né, dependência de drogas. Esse é um problema que ela tem que tratar com a família dela. Agora, nenhuma mulher nessa situação pode ser violada, porque a mulher não é objeto. Né? A mulher não é um boneco, nada que se use e se joga fora. Aí vai a questão do respeito pela mulher, né? A discussão que a gente sempre tem. Então, por exemplo, um homem no verão, ele pode andar de bermuda sem camiseta para mostrar, né, o físico que adquirido com trabalho na academia, tido como normal. Aí a moça que faz exercício na mesma academia, que consegue, né, cultivar um corpo bonito, vai usar uma mini saia, um shorts curto e um top, ela tem que ouvir desaforo porque usava roupas não apropriadas. Mas espera aí, os direitos não são iguais? Por que o homem pode e a mulher não pode? Então, esse preconceito que é histórico, né, em relação às mulheres, ele tem que ser vencido, né? Interessante estender, né? Um caso como esse, ele serve inclusive para a gente fazer uma reflexão sobre essas situações corriqueiras do dia a dia que a gente sofre, né? Às vezes um assédio no trabalho, mas é muito interessante isso que a senhora falou, doutora, porque nesse caso, assim, do estupro, né? A gente viu que uma coisa, às vezes é difícil das pessoas entenderem que uma coisa é eu sentir prazer, é ser consentido, mesmo que seja uma mulher com vários homens, enfim, foi uma escolha, foi uma opção dela, né? Outra coisa é a dor, é a agressão física, né? Que ali passou de uma coisa a outra de uma maneira violenta, e aquela explicação que a delegada do Rio de Janeiro deu é muito clara, né? Ela não tinha capacidade de escolher entre fazer ou não fazer, ela estava, né, desacordada, sob efeito de álcool ou drogas, né? Então, se uma pessoa está nessa situação, a lei é clara, ninguém pode manter relação sexual com outra pessoa, seja homem ou mulher, sem que essa pessoa possa expressar sua livre manifestação de vontade. Abaixo dos 14 anos, a lei tipifica como crime de estupro.
acima dos 14 anos, se houver essa situação, né, em que se droga a pessoa e a pessoa fica desacordada, é estupro de vulnerável, não pode acontecer. Doutora, sobre essa mentalidade que precisa mudar ainda, né, e sobre a assistência que a mulher encontra ou não, às vezes na lei, né? A gente tem uma telespectadora que não se identificou, ela conta pra gente que já sofreu abuso quando menina. Eu contei, provavelmente ela contou pra família, mas de nada adiantou. Eu passei por mentirosa. Por que a maioria não acredita? Às vezes é alguém próximo da família e as pessoas preferem não acreditar, né? E aquilo que a gente volta, a maioria dos estupros que ocorrem no país como um todo, o estuprador é próximo da vítima. São em número muito menor os casos no nosso estado, em número muito menor mesmo, em que o estuprador seja um desconhecido. Então, o que a gente orienta aos pais? Primeiro, que acolha essa criança, que ouça essa criança, que busque ajuda. E aí a gente defende também a questão da capacitação dos conselheiros tutelares, porque o conselho tutelar, ele é o primeiro a ser, né, procurado por muitas famílias. Então, nós discutimos junto com o pessoal da saúde uma capacitação em rede, um trabalho em rede entre polícia, conselho tutelar, escola. Às vezes essa criança relata na escola, aparece um comportamento diferenciado de isolamento, agressividade, doença sem explicação. O abuso sexual de crianças, ele é muito sério, porque a criança, até que ela vença esse medo e conte para alguém próximo, é um desafio muito grande. Se a família não acredita, isso traz um trauma para o resto da vida. Poxa, a gente tem um relato aqui parecido. Eu tenho 27 anos, fui abusada dos 4 aos 7 anos por um primo. Ninguém da minha família sabe e até hoje a minha relação com os homens é muito difícil. Beijos, eu te assisto todos os dias, te adoro. Beijo pra você também, lindona. Que história difícil, né? Difícil. Eu tive, assim, a tristeza de uma vez presidir um inquérito em que o avô era pai de 3 filhos. Ele violentou a filha por muitos anos, ele teve 3 filhos perfeitos com ela, né? E nós fizemos um inquérito, o exame de DNA feito pelo IGP comprovou a paternidade, ele foi preso, mas por quantos anos que essa mulher ela foi violentada dentro de casa? Então, o estupro intrafamiliar é um desafio muito grande, porque para você romper a barreira da família, que às vezes esconde algo, porque o agressor está próximo, ele é muito grande. Então, por isso que a gente sempre orienta, né? Porque essa moça que passou por isso, imagina como é que vai ser a vida dela daqui para frente. Requer um tratamento psicológico muito grande. Doutora, esses são casos extremos que a gente está destacando, mas tem um telespectador aqui que ele vai favorecer aqui para a gente um debate muito interessante. Ele diz assim, ó, tudo agora é assédio. Como se namora agora, porque para encontrar alguém na rua, nos tempos, eu não entendi muito bem o que ele falou, mas eu entendi essa parte. Tudo agora é assédio. E aí eu ouço muita gente falando assim, que exagero, eu tô só elogiando, né? Uma coisa é você elogiar uma mulher realmente, outra coisa é assédio mesmo, né? Acho que essa sutileza tem muita gente que não compreende ainda. Existe uma diferença entre um elogio saudável, né, entre um galanteio, digamos assim, de um homem, do que um ato agressivo, abusivo, em que o homem chega lá numa atitude pejorativa, acaba ofendendo aquela mulher, né? Porque aquilo que eu te disse, a mulher tem direito de se vestir bem, a mulher tem direito de se arrumar, ela pode sair na rua, ela pode ser elogiada. Agora, cantada, né, aonde você gera desconforto, onde você acaba agredindo com palavras aquela pessoa, isso tem que ser observado, tanto pelos homens como pelas mulheres, porque ninguém gosta de sofrer ofensas, né, muito menos verbais, imagina. Então, é lógico que a gente não quer, de uma maneira geral, dizer que tudo seja assédio. Tem essa diferença sutil, mas existe. E aí, autor e vítima sabem, né? Né? Quando gera desconforto, né? E a questão da própria cultura, o homem tem que ter a consciência de que se ele quer se aproximar de uma pessoa para elogiar, né, para ter, quem sabe, um relacionamento, ele não tem direito de tratar essa mulher como se fosse um objeto e chega muitas vezes ofendendo, né? Sabe que eu vou contar uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Tinha uma foto minha que foi publicada, enfim, e alguém comentou algo do tipo, eu não lembro, fez um elogio, aí botou no final assim, mais difícil, casar é fácil. Difícil é sustentar uma mulher dessas. E eu não gostei. Aí eu comentei na redação, poxa, eu não gostei desse comentário. E aí falaram assim, que exagero. Hoje em dia tudo é assédio. Falaram, né? Disseram que eu era exagerada. Eu falei, não,
primeiro lugar, quem escreveu essa frase parte do princípio de que eu preciso ser sustentada por um homem. Claro. Né? E eu não preciso ser sustentada por um homem, né? E tudo é uma questão de cultura que a gente diz, né? Eu vejo assim, a gente não tem a oportunidade de discutir como matéria curricular as diferenças de gênero. Isso deveria estar na escola. Deveria estar na escola. Então a gente tem que entender que a mulher hoje ela trabalha, ela é independente, ela é dona de si, né? E que uma mulher não é porque ela se vista bem ou gosta de se arrumar e se cuida que ela precisa de um homem para sustentá-lo, né? Hoje nós estamos no mercado de trabalho e nós temos direitos iguais a ambos os homens. E quantas famílias que a mulher é a provedora, quem sustenta o lar? Muitas. Né? Muitas. E que o homem é sustentado pela mulher. Então, essa cultura, esse machismo exacerbado, isso tem que ser vencido. Então, talvez, na minha opinião, né, eu não acho que é exagero, não. Eu acho que é saudável a gente, inclusive, começar a exercitar esse olhar crítico sobre as coisas que os homens e as próprias mulheres, às vezes, falam pra gente, que a gente fica meio, opa, chocado, né? Não pode ser normal isso. Não, e a gente tem que aprender a conviver com as diferenças hoje em dia, né? Então, volto naquele exemplo. Se o homem pode andar de shorts no verão sem camiseta, a mulher também pode andar de shorts e um top, por exemplo. É direito da mulher. Então, essa evolução da humanidade, ela tem que ser acompanhada. Os usos e costumes foram se modificando, né? Mas ainda algumas pessoas veem a mulher como objeto, como propriedade. Aquela situação, eu vou dar sua boneca desde pequena, eu vou dar joguinho de panela para ensinar a cozinhar, né? E quando a gente vê, não, o skate eu vou dar para o meu filho, eu não vou dar para minha filha. A minha filha mais nova tem um skate. A minha mais velha toca guitarra e dança balé, né? Então, assim, são coisas da educação dos nossos filhos, eu sou mãe de 2 meninas, que a gente tem que incutir na cabeça desde pequeno. Então, eu digo para minha filha, aprenda a cozinhar para você saber se manter o dia que for morar sozinha, não para você cuidar da casa. Porque o homem também tem que ajudar a mulher. Sensacional. Às vezes a gente fala até ajudar, né? Às vezes não é nem ajudar, é fazer tanto quanto ela também, né? Sim, porque se nós trabalhamos fora como eles trabalham, dentro de casa as tarefas têm que ser divididas, né? Exato, sensacional. Outra coisa, tem tanta coisa mudando nesse sentido, né, doutora? Se a gente pensar numa mulher que sofre, porque eu converso muito com as minhas amigas e elas ficam realmente indignadas em situações do tipo, tô passando na rua e eu sou agredida verbalmente, né? Por muito tempo a mulher sofreu, calada, com esse tipo de situação. O que dá para ser feito hoje, doutor? Porque, em geral, são pessoas que a gente não conhece. E isso é muito comum. O homem se sentir no direito de falar qualquer coisa que passa na cabeça dele naquele momento, para uma desconhecida que está passando na rua. Bom, primeira orientação que a gente dá, se você tem a oportunidade de chamar a Polícia Militar pelo 190 e que a viatura tenha condições de chegar próximo, né? A gente sabe que hoje há a questão da falta de efetivo, tanto nosso como da Polícia Militar, mas chame o 190, que se a pessoa puder ser identificada naquele momento, né, e for presa, ela pode responder a um termo circunstanciado por injúria, que é quando você ofende aquele sentimento de moralidade da pessoa. Se não há essa possibilidade, a gente orienta que ela vá até uma delegacia de polícia e faça um boletim de ocorrência ou acesse a delegacia eletrônica. Hoje há o projeto Bem-TV da Secretaria de Segurança Pública, em que em vários locais da cidade existem câmeras de vídeo monitoramento e as imagens podem auxiliar a identificar esses agressores. Sensacional. A gente fica às vezes com medo de ser ridicularizada. Eu não acredito, tu viu isso e tá aqui na polícia, a gente tem mais o que fazer, algo desse tipo. Não é esse o tratamento indicado pra gente, né? Não, eu acho que a pessoa tem que procurar assim. É lógico que não vai gerar, né, porque a infração é de menor potencial ofensivo, então não vai dar uma pena de prisão. Mas o cidadão vai ter que ir em juízo, passa por uma audiência de conciliação, já nele há a consciência de que ele não pode fazer isso. Muito bem. E esse efeito é o que tem que acabar acontecendo. Ok. Doutor, a gente tem mais um tempinho para mais uma pergunta da doutora, gente? Uma perguntinha só. Na verdade, é uma participação de uma telespectadora nossa de Biguaçu. Um beijo grande para você. Marta, eu sofri tudo o que há numa Maria da Penha. Graças a Deus eu tô viva. Isso aconteceu com meu ex-companheiro. Ele é agressivo, mas eu não sofri depois com depressão. Muitos dizem que tem mulher que gosta de apanhar. É complicado isso, quando continua com o companheiro, mas nem sempre é assim. Existe o abuso psicológico e também a vergonha. A senhora deve acompanhar muitos casos assim, né? Sim, a gente acompanha, inclusive, Biguaçu, agora na última turma de psicólogos, recebeu o psicólogo Diogo, né, que apresenta índices de violência contra a mulher e que a gente conseguiu agora colocar um profissional dessa área. Então, existe a questão que fala do abuso psicológico, a mulher adoece. Né? A mulher não sente mais vontade de se arrumar, de comer, de sair na rua. Gera um vício, né? Uma dependência tão grande que é muito difícil. Então, hoje, o grande desafio nosso é com relação às mulheres que retornam ao convívio com o agressor. E não é porque ela gosta de apanhar, a mulher não gosta.
a mulher acaba adoecendo numa relação de humilhação, de subordinação. Então, esse vem o desafio do trabalho da equipe multidisciplinar, que é a maior carência hoje, que é o trabalho de assistência social, que muitos confundem como sendo o trabalho da polícia. Não, da polícia é de apurar o crime. Agora, esse acompanhamento da vítima tem que existir. Muito bem. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Entrevista riquíssima aqui no Ver Mais, sensacional, viu? Estamos à disposição de vocês, a hora que precisar a gente volta. Obrigada, Patrícia Zimmermann. E eu tô também com o Marcos Rocha, que ele disse: odeio, o desrespeito à mulher tem que acabar, essa cultura tem que acabar. Obrigada, concordo com você, Marcos.